Olá, tudo bem? Marco Oliveira, eu vou falar de ansiedade, depressão, síndromes e transtornos. Eu quero trazer um catado geral de um grande conhecimento para que você possa colocar a tua mente em ordem. Porque o que eu vou te ensinar aqui é a recuperar o controle da sua mente sem depender de nada externo. Esse é o meu objetivo nesse vídeo hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, olha só, 100% de todas as pessoas que me procuram e que já me procuraram, elas vêm geralmente com um diagnóstico, tá bom? Com um rótulo. E eu quero desmistificar isso aqui para você. Esse rótulo é o seguinte, geralmente veio o rótulo de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um médico, tá? Através do quê? Através do desencadear de sintomas que você está vivendo. Então, exemplo, a pessoa ela vem até mim e eu quero que você faça uma análise da tua vida agora. Você não vai precisar de ninguém para fazer essa autoanálise, você mesmo vai aprender comigo aqui. Então, a primeira coisa, você teve uns sintomas. Vamos lá. Algumas pessoas chegam aqui com náusea, e aí são diagnosticados com ansiedade. Outras com sudorese, outras com dor de estômago, outras com dor de cabeça, outras com fibromialgia, outros extremamente ansioso e em pânico. Ou seja, o que é o pânico? Um medo exagerado, tá? Ou depressão, ou síndromes, ou transtornos, bipolaridade, hora tá feliz, hora tá triste, tá? Agora eu quero fazer que você faça uma autoanálise dentro de você. Se você já chegou no nível onde os sintomas são físicos, eu quero que você relaxe nesse momento e preste muito bem atenção no que eu estou falando, porque aqui eu estou falando com autoridade. São 10 anos estudando pesquisas, artigos científicos, mais de 500 livros, mais de 30 mil horas estudadas, só para você entender aonde eu quero chegar. Todas as pessoas que passaram por mim, você está aqui agora passando por mim, são curadas. Lógico, depende. Se você fizer o que eu estou pedindo para você, com certeza você vai ter esse privilégio de você ser livre. Porque a verdade não é minha, é a ciência mostrando aquilo que a espiritualidade vem falando há mais de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Ok. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, todos os sintomas físicos primeiro são desencadeados sintomas emocionais. Então vamos lá. Eu tratei de um caso aqui com uma pessoa com uma dor de estômago. Então pegue a dor onde você está. Eu não sei. Se você tiver alguma dor, você vai colocar aqui nas descrições. E antes de eu continuar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, porque a tua ajuda vai fazer com que eu possa postar vídeos todos os dias de presente para você. Grátis, para que você possa verdadeiramente ser curado e curada da ansiedade e depressão. Porque não existe nada impossível para Deus, mas Ele nos deu o conhecimento para nos libertarmos dessas prisões mentais e emocionais. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários aqui, coloca se você está tendo alguma dor, alguma coisa, ou qual é o sintoma que você está tendo. Se você foi diagnosticado com X, com Y, com Z, não importa, tá? O que eu vou te ensinar aqui é algo que vai mudar um pouco a tua linha de raciocínio das coisas que você já andou ouvindo, tá bom? Porque se até hoje você não foi livre, você não conheceu a verdade. Primeira coisa que a gente tem que entender, amo a profissão da medicina, a minha filha quer fazer, tá? Mas nós temos que colocar a medicina no lugar dela. Então, primeira coisa que você tem que entender, a medicina não trata emoções. Ponto. E eu vou provar isso para você, que a ansiedade, a depressão, as síndromes e o transtorno são todas emoções que estão à flor da pele dentro de você. Quer um exemplo? Eu tratei de uma moça que ela tinha dores no estômago, dores violentas no estômago. Ela chegou a ficar 3 ou 4 dias sem comer nada, ao ponto de que ela foi diagnosticada com a depressão profunda, bipolaridade, um monte de coisa. Então ela chegou aqui nesse escritório meu, tá bom? Que não é consultório, não tem ninguém doente aqui, é uma pessoa que está passando por alguns problemas e eu vou ajudar ela. Então ela sentou de frente comigo, do jeito que você está aqui. E eu comecei a fazer análise de caso da vida dela. E essa análise de caso foi simples. Ela tinha raízes emocionais. Marco, o que é isso? Coisas que agora, exemplo, para mim hoje é dia 23 de março de 2026, a 1h40, às 13h40 da tarde. Ou seja, se é dia 23 do 3 agora, o 22 do 3 não é passado? É. Então se você remói coisa do ontem, e daqui de ontem até desde quando você nasceu, você remói dentro de você, essa angústia, essa tristeza, essas coisas que você se inconformou com coisas que aconteceram entre você e seus pais, entre você e sua família, entre coisas que você desencadeou emocionalmente, isso quando não é tratado, não é organizado na tua mente, você não se liberta disso, o teu corpo começa a sofrer com isso. E quando o teu corpo começa a sofrer com isso,
ele precisa gritar de dentro para fora. Então ele grita através de alguns sintomas físicos. Mas eu quero te fazer uma pergunta para fazer você aprender com isso. Se ela chegou com dores de estômago, ela estava tomando de tudo. A pergunta é: ia adiantar tratar a dor de estômago se a raiz por trás da dor de estômago era angústia, era tristeza, era um pouco de raiva de algumas coisas que aconteceram na vida dela? Ou seja, tratar raiva, angústia, tristeza, culpa com remédio, você está entendendo aonde está o erro? Só que existe uma indústria farmacêutica que ela banca tudo isso. E ela quer que você fique aprisionado. Então, todos os remédios que você comprar ou já comprou, abra a bula e vê. Está escrito assim, ó, apenas alivia sintomas. Mas quando você vai no médico, o médico ele vai diagnosticar o problema físico. Ele não vai olhar para dentro da tua alma e te ensinar a organizar isso. E é por isso que às vezes tem pessoas que estão sofrendo há mais de 30, 40 anos, que eu já tratei. Se você entrar no meu Instagram, aqui no próprio YouTube, buscar, vai ter ali nas playlists depoimentos de algumas das pessoas que já passaram por mim. E tem pessoas de tudo quanto é tipo ali, desde síndromes do pânico, dores e tudo o que você possa imaginar. Então, o que eu quero que você aprenda nesse vídeo é o seguinte: a primeira coisa, a ansiedade, a depressão, as síndromes e transtornos, quando é desencadeado um problema físico, é porque o emocional já está esgotado. E aí o teu corpo ele não suportou aquilo. E ele começa a produzir alguns hormônios diferentes. É por isso que desequilibra os teus hormônios. Você não está doente, você não pode repor hormônio ainda. Você não tem desequilíbrio químico. Sim, marcou baixa serotonina, mas existe um porquê que eu vou te ensinar nos próximos vídeos. Então, exemplo. Vou dar um exemplo da serotonina para você entender. A serotonina é o hormônio da felicidade. Ok. É o hormônio da felicidade. Quando ela não produz dentro de você? Quando você guarda muitas marcas do teu passado, como angústia, tristezas, coisas que foram acometidos ao longo da tua história, e você não conseguiu resolver isso dentro de você. E aquilo foi virando um ciclo, uma ruminação mental. E aí a serotonina ela para de produzir, por quê? Porque um hormônio chamado cortisol ele cresce dentro de você por não ter resolvido essas partes emocionais e mentais na tua mente. Você percebeu que não é doença? É simplesmente uma falta de organização. Então, o que acontece? Quando o cortisol aumenta dentro do teu corpo, a serotonina diminui. Já que a serotonina é o hormônio da felicidade, sem serotonina dentro do teu corpo, você ficaria feliz? Com certeza não. Porque se faltou o hormônio da alegria dentro de mim, eu não vou estar alegre. Eu vou estar com falta de alegria, porque não tem hormônio de tristeza, o que tem o cortisol. Então, o grande segredo é eu aprender a diminuir esse cortisol, e não é com remédio, diminuir o cortisol para que a serotonina volte a produzir naturalmente, porque você é um filho, uma filha amada de Deus e Deus te fez perfeito e perfeita. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo da palavra para você. 2 Coríntios capítulo 4. Olha só, se você quiser seguir só para você ver como Paulo dá uma instrução gigantesca sobre isso. Olha só. Primeira coisa, em João capítulo 10, Jesus fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Como é que será que o ladrão rouba, mata e destrói a nossa vida, a nossa alma? Nos distraindo da verdade, escondendo de nós o conhecimento. E aí o que acontece? Pela falta de conhecimento, a gente vai o quê? Aprendendo com os nossos pais os comportamentos deles. Então eu já tive dificuldade de pessoas que têm dificuldade de perdoar. E essa pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque a mãe dela nunca ensinou, o pai dela também não, eram dois rancorosos. Por quê? Porque os pais deles também eram. E aí eu tenho que ensinar a pessoa o porquê do perdão, o que o perdão faz e o que a falta de perdão também faz. Ou seja, a falta de perdão adoece o teu corpo. Então você está tomando do teu próprio veneno. Então olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Ele fala assim, ó, se alguém te causou tristeza... Aí ele fala, não foi a mim, mas em certa medida, tralalala. E aí no verso seguinte ele fala assim, ó, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido tristezas excessivas. Meu amado e minha amada, olha o que a palavra está nos ensinando. Isso aqui é a instrução da tua vida, é o teu manual de instrução. Se você não segue, dá errado a vida.
Então Paulo vai falar assim, se alguém lhe causou tristeza, um pouquinho para baixo no verso 6 ele fala, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido. O que é absorver? Trazer para dentro, remoer tristeza excessiva. E aí no verso 11 ele fala assim, ó, a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Eu quero fechar esse vídeo falando justamente sobre isso. As pessoas que vêm até mim, algumas, e às vezes você está passando por isso, uma angústia tremenda de coisas que você não quer se libertar, e essas coisas estão desencadeando a ansiedade e a depressão dentro de você. E o que acontece? A Bíblia fala que nós temos que perdoar e consolar ainda. Nossa, Marco, é tão difícil então. Nós temos que aprender. Se você aprendeu a ser assim, é só desaprender para reaprender uma realidade nova, ou seja, a realidade do reino. A realidade do reino. Porque quando você aprende exatamente a instrução correta e você passa a seguir por esse caminho, eu tenho a certeza que você pode ser livre de todas as prisões que você está vivendo nesse momento. Então, se a Bíblia está falando assim, olha só, se alguém lhe causou tristeza, perdoai, para que não seja absorvido. Para que não seja absorvido, porque se você absorve, isso vai se transformar numa ruminação, hormônio do cortisol aumenta, a serotonina diminui, pronto, é aonde você entra nesses colapsos físicos e aí você vai para o médico achando que vai resolver as tuas emoções. Perceba, você não está doente. Você só está com a tua mente desorganizada e com falta de conhecimento. E é isso que eu quero aqui. Eu quero ajudar você a recuperar o controle da tua mente sem depender de nada externo. Tá tudo aqui dentro. Fica com Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho e deixe os seus comentários. Até o próximo vídeo.